dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 25, que está dizendo assim, olha: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Glórias a Deus. Irmãos, esta palavra que nós acabamos de ler está relatando algo que aconteceu com Paulo e com Silas, homens de Deus, homens separados para a obra de Deus. A palavra de Deus diz que eles, sendo missionários, eles estavam fazendo a obra do Senhor Deus. E certo dia, meus irmãos, desta cidade, Paulo e Silas andando pela rua, então uma mulher que estava possuída por um espírito maligno, e aquela mulher, ela adivinhava muitas coisas naquela cidade, e ela dava grande lucro para os seus senhores, e ela começou a seguir a Paulo e Silas por alguns dias, e começou a dizer: estes homens são verdadeiramente homens de Deus, tentando confundir, tentando enganar. Mas Paulo e Silas, aleluia, que eram homens cheios do Espírito Santo, logo receberam o discernimento que aquele espírito que estava naquela mulher era o espírito do engano. Então eles repreenderam aquele espírito, expulsaram aquele demônio de adivinhação, e aquela mulher já não podia mais dar lucro naquela cidade. Então os senhores daquela mulher, que ganhavam muito dinheiro com ela, agora eles olham e falam: esses homens apareceram aqui, e eles agora tiraram o nosso lucro, porque esta mulher dava lucro para nós. Então eles começaram, meus irmãos, a levantar palavras contra Paulo, contra Silas, e acabaram colocando eles diante, meus irmãos, ali das autoridades daquela cidade. E então, meus irmãos, eles colocavam palavras dizendo: estes homens estão aqui colocando costumes que nós não temos, e acharam por bem então açoitá-los, e depois dos açoites colocaram eles na prisão. Veja, meus irmãos, quando alguém está na prisão por um motivo justo, mesmo assim nós não ficamos alegres. Mas uma pessoa que está na prisão por motivo da causa de Deus, porque ele estava fazendo bem para aquelas pessoas, libertando uma mulher do espírito de engano, mas quando nós fazemos a parte para um lado, com toda certeza nós vamos ofender o outro lado. Então logo o outro lado, que ganhava dinheiro nas costas daquele demônio, né, irmãos, vamos dizer, que possuía aquela mulher, ficaram furiosos e colocaram Paulo, então vamos dizer assim, lançando ele na prisão, acusações contra eles, para eles irem para a prisão. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que perto da meia-noite, olha, já era 11 e pouco da noite, né? A palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles não estavam se lamentando, eles não estavam assim: nós temos a razão, e por isso nós temos o direito de sair. Não, sabe o que Paulo e Silas estavam fazendo? A palavra de Deus diz que eles oravam, e eles cantavam louvores ao Deus Todo-Poderoso. Paulo e Silas na prisão cantavam e adoravam a Deus, oravam a Deus. Por quê? Porque independente, meu irmão e minha irmã, do lugar em que nós estamos, independente da situação em que nós estamos, se nós somos adoradores, aleluia, nós vamos adorar a Deus, aleluia. Eles sabiam que estavam naquele lugar, naquela prisão, mas eles sabiam que eles estavam servindo ao Deus verdadeiro. Eles sabiam, meus irmãos, aleluia, o motivo, a causa deles estarem ali. Não era uma causa deles se lamentarem, não, era uma causa deles se alegrarem e continuarem adorando ao Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que perto da meia-noite,
aleluia, eles começavam a orar, a adorar, cantar louvores a Deus, e os demais presos estavam ouvindo aqueles louvores, ouvindo aquela oração, aleluia, louvado seja Deus. Agora aqueles homens cheios do Espírito de Deus, cheio de poder de Deus, cheio da unção de Deus, eles abriam a boca e ali havia poder, havia unção, aleluia. Com certeza, meus irmãos, houve até milagres ali através deles cantarem e orarem. A Bíblia não relata, mas nós sabemos que na onde está o ungido de Deus, aleluia, milagres acontecem ali, curas às vezes aconteceu ali. A palavra de Deus diz então que o carcereiro dormiu, e o carcereiro ficou, né, irmãos, ali por um bom tempo. Os presos estão lá, fechado, né, está tudo bem protegido, bem na guarda, né, os cadeados, ferrolhos daqueles portões, né, e a palavra de Deus diz que quando Paulo e Silas oravam a Deus, e eles cantavam louvores a Deus, de repente deu um grande terremoto, um tremor naquele lugar, e a palavra do Senhor diz que eles foram soltos dos agrilhões, e as portas das cadeias foram se abrindo, aleluia. Por quê? Porque Deus enviou o seu anjo para abrir as portas daquela prisão. Glórias a Deus. E então, meus irmãos, quando aquele carcereiro, ele acorda e ele olha e fala: as portas estão abertas da prisão, com certeza estes presos conseguiram fugir, e agora eu é que estou responsável. Ele passou a mão na espada para tirar a própria vida. Então, meus irmãos, Paulo e Silas falam: não faça tal coisa. Por quê? Porque nós estamos aqui, aleluia. Mesmo naquela situação, Deus ainda tinha algo maior para realizar naquele lugar, porque abrir porta de prisão para Deus não é nada, meus irmãos. Quebrar correntes, grilhões não é nada para o nosso Deus. Isso é muito fácil, aleluia. E Deus ainda fez algo mais tremendo naquele lugar. Por quê? Porque então aqueles homens, aleluia, aquele homem, né, chegou para Paulo e Silas e falou: o que é que eu devo fazer? E Paulo e Silas falavam para ele, né? Paulo falando para ele: você creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. E ele começou a crer, aleluia, no poder de Deus, a crer, aleluia, na salvação em Jesus Cristo. E então a palavra de Deus diz que ele e a sua casa já recebeu o batismo, meus irmãos, ali, aleluia, e eles foram salvos pelo poder da palavra de Deus. O que é que nós aprendemos com esta palavra? Primeira coisa, Deus dá autoridade para repreender o espírito do engano. Deus, aleluia, permite às vezes o servo de Deus estar em situações que parecem ser impossíveis, mas para provar que ele tem poder de abrir as portas das prisões, ele tem poder de abrir o mar, aleluia. Então talvez, irmão, talvez, irmã, parece que não vai ter saída, parece que não vai ter solução, parece que as portas estão fechadas, mas se o irmão, a irmã começar a orar, começar a cantar, começar a adorar a Deus, então verá que as portas vão se abrir, através da oração, através da adoração, através do louvor. O Senhor, aleluia, Ele não resiste, meus irmãos, aleluia. O louvor começa a chegar ao trono do Deus Todo-Poderoso, e ele olha e fala: não, eu não resisto a este louvor, não pode, o meu servo está lá, preso, talvez amarrado a grilhões, não podemos dizer o que tanto havia ali,
mas eles estavam presos, e Deus olha e fala: não, vocês não nasceram de novo para estar aí preso, não, vocês são escolhidos, e eu vou enviar o anjo. Por quê? Porque quando vocês me adoram, aleluia, glórias a Deus, eu começo a contemplar, eu começo a receber esta adoração, eu começo a receber o seu louvor, aleluia, e eu vou enviar o meu anjo para abrir a porta. E assim, meus irmãos, Deus enviando o anjo, e ali um grande terremoto houve naquele lugar, e as portas das cadeias se abriram. Talvez, irmão, irmã, a porta esteja fechada para a tua vida, mas saiba, se o irmão, a irmã continuar a orar, continuar a louvar, continuar a servindo a Deus, adorando a Deus, aleluia, saiba que Deus irá enviar o anjo para abrir as portas. Talvez não é a porta da prisão, mas talvez é a porta de um trabalho que precisa ser aberta, talvez é uma porta na área financeira, na área espiritual, independente do que é a porta que precisa ser aberta, continue a clamar, continue a adorar a Deus, continue a louvar a Deus, que breve, meu irmão, minha irmã, o anjo vai chegar e vai fazer um grande terremoto acontecer, aleluia, cadeias vão se abrir, as portas vão se abrir, e a tua vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, aleluia, então que Paulo e Silas agora ali fizeram mais esta missão, meus irmãos, do que? De pregar a palavra para o carcereiro que estava ali, porque logo ele já queria fazer, né, meus irmãos, algo que não era segundo a palavra de Deus. Ele ficou ali, né, irmãos, doido, assim vamos dizer. Por quê? Porque ele pensou: puxa vida, agora eu vou ter que prestar conta dos presos. E Paulo falou: nós estamos aqui. E então ali logo o carcereiro já queria também receber esse poder que é tão tremendo. Assim será na tua vida, meu irmão, minha irmã, quando Deus fizer acontecer o milagre, aqueles que estiverem perto vão olhar e vão querer receber o teu Deus também. Eles vão falar: eu também quero receber o poder deste Deus, eu também quero receber o poder do Espírito Santo, eu também quero receber Jesus como meu Salvador, aleluia. Eles vão olhar para a tua vida, meu irmão, minha irmã, e vão contemplar que existe um Deus, aleluia, que cuida daqueles que a Ele adoram. Deus cuida dos verdadeiros adoradores. Adorar a Deus, meus irmãos, aleluia, não é só nos momentos que nós estamos tudo bem, não é só nos momentos de prosperidade, de riqueza, não, é nos momentos dos açoites, como Paulo e Silas, mesmo eles estando com a razão, mesmo eles trazendo um evangelho de salvação, eles foram açoitados, eles foram presos, aleluia, mas eles estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam libertos, eles estavam livres pelo poder de Deus, livre para adorar, livre para clamar, livre para buscar a presença de Deus. Entende, meu irmão e minha irmã? Talvez fisicamente, talvez materialmente há uma porta fechada, mas espiritualmente o meu irmão e a minha irmã estão livres, estão libertos para adorar. Irmão, não olhe pela tua condição, não olhe pela porta fechada, não olhe pelos bens materiais, mas olhe que dentro do irmão, dentro da irmã, aleluia, há uma liberdade em Cristo Jesus. Nós fomos libertos, aleluia, para adorar a Deus, para louvar a Deus, aleluia, para clamar a Deus. Nós fomos libertos em Cristo Jesus, e não há cadeia, não há ferrolhos, não há porta, não há nada que possa impedir dos verdadeiros adoradores adorarem, aleluia, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Continue a adorar, irmão, continue a adorar, irmã, continue a cantar louvores, aleluia, e tu verás o que Deus ainda vai fazer, que é muito maior. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós contemplamos pela palavra de Deus que Paulo, né? Paulo e Silas, que situação tão complicada, vamos assim dizer, olhando pelos olhos
materiais, olhos da carne, vamos assim dizer, né? Que situação complicada. Por quê? É complicado, meus irmãos, porque Paulo e Silas estavam ali fazendo a obra de Deus. Eles deveriam ser bem recebidos. Olha, Deus usou eles para libertar uma mulher, né? Seria algo, meus irmãos, de ser Deus ser glorificado e louvado. Mas não, por quê? Porque eles foram mexer justamente com aquilo que dava lucro para aqueles senhores daquela cidade, né? Foram tocar justamente no ninho, né? Vamos assim dizer, dos demônios, né? Então o diabo se revoltou. Por isso, meu irmão, minha irmã, que às vezes o diabo se revolta, o diabo usa alguém para se levantar contra a tua vida. Por quê? Porque o que o irmão, a irmã está fazendo é fruto de louvor da presença de Deus, é fruto, aleluia, para a obra de Deus, glória a Deus, trabalhando, pregando o evangelho, libertando almas, aleluia, ganhando almas para o reino do céu. E é claro que o diabo vai se revoltar. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, nós estamos pelejando em favor do reino de Deus, e as obras do diabo, elas estão caindo por terra, demônios estão indo, meus irmãos, com tudo para o chão, para o inferno. Deus está libertando, Deus está convertendo alma, Deus está te usando, irmão, irmã. Então não olhe pela perseguição, não olhe pela prisão, não olhe por aqueles que te criticam, não olhe por aqueles que olham para você e falam: não, você não pode, e vem com tanta perseguição, querem dizer que não, que o irmão e a irmã não são pessoas de Deus, e tentam fechar as portas. Deixe que tente, deixe, aleluia, só continue a clamar, e só continue a adorar a Deus, aleluia. Saiba que o Deus, meu irmão, que tu serve, aleluia, Ele vai abrir as portas, seja qual porta que estiver fechada, Deus vai dar uma solução para o teu problema, irmão, aleluia. Continue fazendo a obra de Deus, continue, aleluia, trabalhando, adorando a Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou. Deus chamou Paulo e Silas para serem missionários, fazer missões pregando a palavra, e eles não pararam. Não era qualquer chicoteada nas costas, e olha aqui, era, meus irmãos, chicote naquele tempo que arrancava pedaço das costas, e mesmo assim, meus irmãos, eles estavam ali. Não é qualquer chicoteada, não é qualquer porta de prisão que vai me impedir de ser adorador, não é perseguição que vai me impedir, aleluia, de fazer a obra daquele que me ungiu, daquele que me escolheu, daquele que me levantou. Se o inferno quiser se levantar, que se levante. Se as pessoas quiserem se levantar, que se levante. Mas eu não paro de adorar, eu não paro de pregar, eu não paro de fazer a obra, aleluia. E quando nós olhamos desta maneira, não há porta fechada, não há prisão, não há cadeia, não há ferrolhos, não há nada que possa te fechar ou te ferir. Por quê? Porque dentro do irmão, dentro da irmã, há algo que vai acima da dor, acima das prisões, aleluia. A liberdade em Cristo Jesus, a liberdade para pregar, a liberdade para abrir a boca e falar que Jesus ama, que Jesus perdoa, que Jesus salva. Então aleluia, é motivo, meu irmão e minha irmã, aleluia, de glorificar, de levantar as mãos para o céu e dizer: ainda que esteja preso atrás de uma prisão, mas eu sou livre em Cristo Jesus, aleluia. Eu sou liberto, eu sou levantado para a obra do Senhor. E mesmo atrás daquelas grades, assim vamos dizer, Paulo e Silas estavam libertos, estavam livres. Porque meu pé pode estar preso, amarrado, né, nos agrilhões, podemos estar fechado nas cadeias, mas aqui dentro, não tem nada que possa me prender de adorar, não tem nada que me prenda, não tem nada que me segure. Eu vou adorar aqui mesmo. Os outros presos estavam ali, e eles ouviam, e Paulo e Silas cantavam, e Paulo e Silas adoravam a Deus. Irmão, irmã, não tem nada que possa
te impedir de adorar. Esteja onde estiver, adore, cante, clame, fale com Deus, deixe a virtude de Deus aparecer na tua vida, exalte a Deus, e verá o anjo descer e abrir as portas da prisão. E não se assuste, irmão, não se assuste, irmã. Por quê? Porque a hora que o anjo descer, vai acontecer terremoto, vai acontecer tremor de terra, aleluia, as portas vão se estrondar, e as portas irão se abrir, aleluia. Ora declama rabacaia. Então seja um verdadeiro adorador, aleluia, independente das circunstâncias, adore ao Senhor, clame ao Senhor, glorifique ao Senhor, que Ele te continuará a te usar na batalha, a te usar na peleja, aleluia. As portas irão se abrir, e o Senhor irá te levantar para a glória do Deus Todo-Poderoso, aleluia, amém? Glórias a Deus. Irmãos, vamos fazer mais um instante de oração. Adore a Deus, irmãos, glórias a Deus. Eu ia colocar esses azeites